A gente continua em Brasília, mas agora com José Maria Trindade. José Maria, boa tarde. Já era esperado que essa manifestação, esse protesto fosse assim tão esvaziado, fraco, Zé? Já sim. Muito boa tarde, viu, Kalina? Boa tarde, Daniel. Muito boa tarde a todos. Olha, Kalina, nós avaliamos aqui durante a semana que seria uma grande surpresa se esse movimento de paralisação tivesse sucesso. O ministro Tarcísio, ele tem uma participação muito próxima dos caminhoneiros, né? Participa de vários grupos, que é a grande movimentação dos caminhoneiros através do WhatsApp. E o próprio ministro troca mensagens com todos. E, na minha opinião, que eu disse aqui na semana passada, o ponto final nesse processo foi a garantia do ministro, das empresas, de que elas não entrariam nesse movimento de paralisação. Até porque a empresa não pode fazer greve, né? A greve por parte de empresas significa lockout, ou seja, isto é proibido. Mas mesmo assim não é segredo para ninguém que as empresas participaram daquele movimento histórico no governo Michel Temer que parou o país. Aquilo ali foi uma tempestade perfeita. O primeiro grande movimento no Brasil, eu pude acompanhar, que não teve a participação de sindicalistas. Os sindicatos simplesmente foram substituídos pelos grupos de WhatsApp. E desta vez os grupos estavam esvaziados, são lideranças que têm ali uns grupos de WhatsApp que estão insatisfeitos e com a pauta muito abstrata. Não se pode pedir o que não tem como ser dado, né? Como pedir redução do preço dos combustíveis? É impossível. Ninguém, nem o governo, nem a Petrobras e nem o mundo econômico pode garantir a redução dos preços dos combustíveis. Sabe por quê? Isso obedece uma lei universal, como a lei de gravidade. É a lei de oferta e de procura. Então, o petróleo está caro no mercado internacional, o barril atingindo $80, né? Ele fica caro aqui no Brasil. E a cesta de qualificação do petróleo aqui também encareceu o valor do dólar. Por outro lado, quer mais atenção do governo. O que é mais atenção do governo? Seria carência dos motoristas que estariam desprestigiados no governo? Não é isso, é um movimento político que está interferindo na vida do caminhoneiro, né? E há interlocução com o governo. Quando há interlocução, não é preciso fazer greve, né? Agora, Zé, em entrevista em Roma, o presidente Bolsonaro disse que a Petrobras vai anunciar um novo reajuste no preço dos combustíveis em 20 dias. Eu até anotei aqui a fala do presidente, pelo menos um trecho, abre aspas, isso não pode acontecer, a gente não aguenta mais porque o preço dos combustíveis está justamente atrelado à inflação. Então, me parece que o desafio está posto às autoridades, porque o Legislativo, Zé, tem se movimentado, aprovou aquela pauta de fazer a média do preço do ICMS, os estados também decidiram congelar o valor do ICMS para combustíveis por 90 dias. Agora, Zé, na sua avaliação, é mais fácil resolver isso na esfera do Legislativo Federal, em conjunto com o Executivo Federal, ou você acha que há outras saídas para a questão que envolve preço dos combustíveis e também a insatisfação dos caminhoneiros? Olha, Daniel, aqui se diz o seguinte, nunca acredite quem apresenta uma saída simples para um problema muito complexo, né? E só reduzir o ICMS ou congelar o ICMS, como definiram os estados, né, por 90 dias, não resolve, mas é uma parte importante na definição dos preços, que é o próprio custo do estado, ou seja, o imposto. O presidente Jair Bolsonaro, ele quer transparência, saber exatamente quem é que faz o preço da gasolina que chega na bomba de combustível. A situação é a seguinte, o presidente, segundo me disseram aqui, ele está muito irritado com essa situação. Ele chamou diretores da Petrobras para conversar, para ver se tinha uma saída. E aí disseram que não há como fazer intervenção, porque a Petrobras tem os seus acionistas que querem dividendos. É uma estatal, né, Daniel? Mas o governo tem a maioria das ações, mas grande parte das ações, ali 49%, fica nas mãos da iniciativa privada. A maioria no exterior. As ações da Petrobras estão em bolsas no exterior e nos Estados Unidos. Quando há artificialização dos preços, aí os acionistas
entram na justiça e querem ressarcimento. Houve um caso parecido quando, no governo do PT, houve aquele grande roubo da Petrobras e os acionistas entraram na justiça e o governo brasileiro, ou seja, a Petrobras, teve que fazer acordo. A situação é a seguinte: a Petrobras até hoje não sabe exatamente se é estatal, se deve ter esse viés social, como quer o presidente Jair Bolsonaro, ou se é iniciativa privada, que vira as costas para todo mundo e diz, não, isso é mercado puro e a situação agora é esta. Então, é preciso definir qual é o papel chamado estratégico da Petrobras aqui no Brasil, né? Ô Zé, a gente sabe que o governo é o principal acionista da Petrobras e o presidente Jair Bolsonaro disse que não liga para o lucro aí da estatal repassado à União. O lucro esse que muitas vezes é utilizado para benefícios, né, auxílios, enfim, questões mais sociais, públicas. Por que será que o Bolsonaro, que o presidente reage dessa forma? É pelo desgaste, Kalina. É verdade. 31 bilhões de dólares, né, de lucro da Petrobras, pouco disso aí vai para os cofres públicos. E esse dinheiro, geralmente, ele é reinvestido ou em outras estatais deficitárias ou cai ali no orçamento da União. Lá no orçamento tem os investimentos nas estatais e tem o recebimento de dividendos. Os investimentos em estatais são sempre superiores ao recebimento de dividendos, né? Então, não é muito interessante para o governo. O desgaste que o presidente está sofrendo com esse preço do combustível é muito grande, ele sabe disso, e aí vem aquela famosa frase que está rodando no Congresso Nacional: ou o presidente controla a Petrobras, ou a Petrobras vai destruir o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele já avisou que não vai fazer interferência e nada de controle.